Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Eripe mais uma vez, agora com uma nova aula, uma aula top, uma aula show que nós vamos fazer aqui agora, e você aí comigo vai participar, entendendo agora alguns gêneros textuais que têm algumas semelhanças, mas que são diferentes, é preciso saber julgar, é preciso saber distinguir com clareza que tipo de gênero você está enfrentando na sua prova de Enem, de IFRN, de concurso, o que você estiver fazendo, tá certo? Meus alunos do IFRN, vocês vão receber logo depois dessa aula, depois que você receber o link dessa aula, vocês vão estar recebendo um conteúdo em PDF com exemplos e mais detalhes do que nós estamos falando aqui hoje, tá certo? Meus alunos do Enem também vão receber o mesmo conteúdo em PDF, né? Na verdade o conteúdo em PDF, tratando também desse tema, desses gêneros que nós vamos falar hoje, com mais detalhes, com exemplificação. Então eu aconselho que vocês também consultem o material, incluindo também exercícios, atividades, para que vocês possam ter um melhor rendimento com relação a esse assunto, tá certo? Então, vê essa aula, logo em seguida dá uma olhada no conteúdo impresso, no conteúdo em PDF que eu vou estar mandando para vocês, faz atividades e sucesso para você, tá bom? Então vamos embora, vamos para os nossos gêneros que vamos falar hoje. Hoje nós vamos fazer uma distinção muito importante entre esses dois gêneros aqui, ó. Notícia versus reportagem. Notícia e reportagem, elas são muito parecidas. São dois gêneros bem semelhantes, mas que têm diferenças bem importantes para saber diferenciar. O que é uma notícia? Uma notícia é um gênero jornalístico, assim como a reportagem é um gênero jornalístico, mas que uma e outra se distinguem principalmente pela quantidade de informações e pela extensão do texto. Então veja bem, uma notícia ela tem que veicular informações rápidas, informações que são apuradas no mesmo dia. Então o primeiro ponto que vamos colocar aqui, a apuração das informações na notícia são rápidas. Então vou ter o que? Apuração rápida para aplicação imediata. Então, quando você está falando de notícia, eu tenho uma necessidade de uma aplicação imediata daqueles assuntos que estão, aquele assunto que está sendo veiculado nessa notícia. Lembre-se que nessa questão da apuração na notícia, nós vamos ter um formato, né, uma parte da notícia, que é a primeira parte da notícia, que chama-se lead, que vem do inglês lead, que responde às 5 perguntas da notícia, 5 perguntas do jornalismo. É necessária que essa ordem apareça. E aí nós vamos entender já a segunda característica da notícia, que é a pirâmide invertida. O que significa isso? As informações mais importantes vêm logo no início da nossa notícia. Então, a notícia ela vai ter no lead as informações mais importantes, ou seja, o lead é o primeiro parágrafo, em geral, é o primeiro parágrafo da notícia, e no lead nós vamos ter as respostas para as seguintes perguntas: o que está acontecendo? Com quem está acontecendo? Onde está acontecendo? Quando está acontecendo? Como está acontecendo? E às vezes o porquê. Então nós temos 5 perguntas essenciais: quem, o que, quem, onde, quando e como. Essas perguntas são essenciais para você responder a notícia no lead. Existe a possibilidade de haver o porquê. Nem todas as notícias têm o porquê de um acontecimento qualquer. Então se você pensar em qualquer acontecimento que tem que ser noticiado, a notícia vai trazer no seu primeiro parágrafo, que chama-se lead, o primeiro parágrafo, do início do parágrafo 1, vai ser justamente a passagem dessas informações importantes na pirâmide invertida. As informações mais importantes estão logo aqui em cima, enquanto as informações menos importantes, os detalhes, elas vão ficando logo no finalzinho do seu texto, tá? E a terceira característica, nós vamos colocar apenas 3 características aqui, é que o texto da notícia ele é simples e objetivo, tá?
simples e objetivo. O que significa isso? Significa que a notícia ela não se prolonga muito a pensar, a interpretar os fatos, a fazer uma investigação sobre os fatos. A notícia ela apenas é rápida, simples, direta e objetiva, e a interpretação fica por conta de quem está lendo. Tá? Você vai interpretar a notícia conforme a sua visão de mundo. A notícia não interpreta nenhum tipo de informação. Ela apenas tem o objetivo de trazer informação direta, rápida, simples e objetiva para você. Já a reportagem, o contraponto que nós vamos fazer aqui com a reportagem, vai ser praticamente o contrário dessas três características mais importantes. Primeira característica aqui, ó, se a apuração é imediata na notícia, na reportagem a apuração é mais extensa. Então, ó, eu tenho o quê? Tem uma apuração extensa na reportagem, que significa que a reportagem demanda maior tempo. Então, tem o quê? O tempo maior de produção. Tá? Por quê? Porque a reportagem ela pode até se basear na notícia, mas ela precisa fazer uma apuração maior dos fatos. Por quê? Porque uma segunda característica da reportagem é a possibilidade de interpretação dos fatos. Ou seja, a reportagem ela pode ter cunho argumentativo, mesmo que ela seja informativa, mas ela pode trazer uma possibilidade de interpretação dos fatos acontecidos. Ou seja, nessa interpretação dos fatos, vai ser buscado as causas e às vezes as consequências do que aconteceu. Tá? Por isso mesmo, a reportagem vai ser mais informativa, ou seja, haverá maior quantidade de informação na reportagem do que na notícia. Consequentemente, a notícia será mais curta, necessariamente, do que a reportagem em sua extensão textual. Tá certo? E a terceira característica da reportagem é que, deixa eu pegar minha cola aqui, apuração, causas e efeitos e maiores elementos. A outra, obviamente, né, isso aqui, ó, mais elementos. Por quê? A notícia ela pode colocar, por exemplo, depoimentos. Ela pode colocar gráficos, né, na reportagem. Ela pode colocar dados científicos. Ela pode colocar opiniões, né? Ela pode colocar opiniões de pessoas, testemunhos, né? No caso, por exemplo, de um fato que aconteceu, a reportagem pode ir atrás de pessoas que podem dar testemunhos do que aconteceu, visões de várias pessoas diferentes. Então a reportagem, por consequência, ela é muito mais extensa que a notícia. Então não dá mais para confundir, diante desta aula, diante do conteúdo que você vai aprender, uma notícia com uma reportagem. Lá no conteúdo que você vai ver uma estrutura muito mais detalhada, tanto da reportagem quanto da notícia, assim como exemplos que você, meu aluno, vai receber especificamente aí no seu celular, no seu computador, tá certo? Vamos em frente agora, continuando com os outros gêneros.